A farinha que você usa esconde segredos sombrios. Testes chocantes revelaram que 7 em cada 10 marcas populares estão cheias de toxinas, agrotóxicos proibidos e bactérias mortais. A farinha que você usa todos os dias esconde segredos que a maioria das pessoas nem imagina. Testes realizados pelas autoridades sanitárias brasileiras em 2024 e 2025 detectaram substâncias perigosas em diversas marcas de farinha vendidas em todo o país. Estamos falando de toxinas cancerígenas, agrotóxicos proibidos e bactérias nocivas. 7 marcas não atenderam aos padrões de segurança, enquanto 2 se mostraram totalmente puras. Aqui está tudo o que você precisa saber antes de fazer suas próximas compras no mercado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem a missão de proteger a população de alimentos perigosos. Quando a Anvisa encontra algo preocupante, ela emite alertas públicos e obriga as lojas a retirarem os produtos das prateleiras. No último ano, a agência emitiu um número extraordinariamente alto de alertas, especificamente sobre farinhas. O padrão era claro. Algo estava muito errado na cadeia de suprimentos de farinha no Brasil. Testes laboratoriais independentes do programa Food Röntgen forneceram ainda mais dados. Eles analisaram 15 produtos de farinha diferentes, procurando por mais de 500 tipos de agrotóxicos. Os resultados dividiram o mercado ao meio. Algumas marcas apresentaram múltiplos contaminantes, enquanto outras estavam perfeitamente limpas. A diferença entre uma farinha segura e uma perigosa geralmente se resume a coisas que você não consegue ver, cheirar ou sentir o gosto. É por isso que é tão crucial saber em quais marcas confiar. Vamos começar com a 7ª marca na nossa lista de produtos a serem evitados. A farinha de trigo tipo 1 da Grande Moinho Paulista, vendida nas lojas Carrefour por todo o Brasil. A Grande Moinho Paulista é, na verdade, uma das maiores produtoras de farinha do país, dona de marcas conhecidas como Farinha da Vovó e Grãos da Terra. A empresa exibe orgulhosamente certificados em seu site, como ISO 9001, IFS, BRC e HACCP. Esses certificados deveriam garantir a segurança alimentar e o controle de qualidade. No entanto, em fevereiro de 2025, o Carrefour teve que recolher essa farinha de todas as suas lojas. A razão foi a contaminação pela bactéria Escherichia coli. Os lotes afetados tinham códigos de barras terminados em 28005, com datas de validade para 29 e 30 de setembro de 2025. A bactéria E. coli pode causar problemas gastrointestinais graves, como diarreia, vômitos e dores abdominais intensas. Para crianças, idosos e qualquer pessoa com o sistema imunológico enfraquecido, essas infecções podem rapidamente se tornar fatais. A presença de E. coli na farinha aponta para falhas de higiene em algum ponto do processo de produção. Para uma empresa com tantos certificados de qualidade, encontrar uma bactéria nociva em seu produto levanta sérias questões. Como isso aconteceu? O que deu errado em suas instalações supostamente certificadas? O preço dessa farinha era baixo, em torno de R$ 5 a R$ 7 por quilo. Mas o verdadeiro custo de um produto contaminado vai muito além do que você paga no caixa. A 6ª marca na lista a ser evitada é a farinha de centeio para pão tipo 720, do Moinho São Jorge, vendida nos supermercados Extra em todo o Brasil. O nome completo da empresa é Moinho São Jorge e Filhos Limitada. A Anvisa ordenou a retirada desta farinha do mercado depois que testes revelaram resultados físico-químicos anormais. O comunicado oficial afirmou que esses resultados poderiam representar um risco para a saúde dos consumidores. O lote afetado tinha o código de barras 590421834 e data de validade para 3 de dezembro de 2025.
Mas o que exatamente significam problemas físico-químicos? As autoridades não especificaram todos os detalhes em seu alerta público. Esses problemas podem incluir um nível de umidade inadequado, que cria as condições perfeitas para o crescimento de mofo e micotoxinas. Podem envolver contaminação por partículas ou substâncias estranhas, ou podem simplesmente significar que a farinha não correspondia ao que o rótulo prometia. O Moinho São Jorge emitiu um comunicado pedindo aos clientes que parassem de usar o produto imediatamente. Eles ofereceram um reembolso total com ou sem a nota fiscal. Quando uma grande empresa retira um produto das prateleiras e oferece reembolso sem fazer perguntas, você sabe que algo sério aconteceu. A farinha de centeio é um ingrediente popular para fazer pães caseiros tradicionais aqui no Brasil. Muitas famílias a utilizam toda semana. Descobrir que um item tão básico como esse não passou nos testes de segurança é um golpe duro. Vamos para o número 5. Farinha de centeio tipo 720, da Moinhos Alvorada. Este caso pode te surpreender, porque essa mesma empresa aparecerá mais tarde na nossa lista, por um motivo totalmente diferente. A Moinhos Alvorada é uma produtora de farinha brasileira bem estabelecida, com uma longa história no mercado. Seus produtos são encontrados em supermercados por todo o país. Em novembro de 2024, a Anvisa emitiu um alerta público sobre a farinha de centeio tipo 720 deles. Especificamente, o lote com data de 21 de dezembro de 2024 e código 10330CL1. O problema era a ocratoxina A. Esta é uma micotoxina, uma substância tóxica produzida por certos tipos de mofo. O Instituto Nacional de Saúde Pública confirmou que o consumo deste produto poderia representar um risco para a saúde dos consumidores. A ocratoxina A é classificada como possivelmente cancerígena para humanos por agências de saúde internacionais. Com o tempo, ela danifica os rins, acumulando-se no corpo com exposições repetidas. O consumo regular, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a problemas renais crônicos. O preço dessa farinha era de cerca de R$ 5 a R$ 7 por quilo. Barata, disponível em todo lugar e contaminada com uma substância ligada ao câncer. Este caso mostra que até mesmo fabricantes de confiança podem ter problemas com lotes específicos. A contaminação provavelmente se originou nos grãos de centeio crus. O número 4 nos leva à farinha de painço da Grãos do Campo Alimentos Limitada, com sede numa cidade do interior de Minas Gerais. Esta empresa distribui farinha de painço em pacotes de 1 kg, 5 kg e 25 kg. O lote afetado tinha um código de data de produção de 06 de 2025, com validade até junho de 2026. A Anvisa emitiu um alerta em novembro de 2025, depois que testes revelaram um nível de clorpirifos acima do limite permitido. E aqui está o porquê disso ser tão grave. O clorpirifos é um pesticida que não tem mais permissão de uso no Brasil e em diversos outros países. Os órgãos reguladores revogaram sua autorização devido a sérias preocupações com a segurança. Estudos mostraram ligações entre a exposição ao clorpirifos e problemas no desenvolvimento cerebral em crianças. Estudos encontraram ligações com déficits de atenção e problemas cognitivos, principalmente em crianças pequenas e bebês ainda no útero. A substância ataca o sistema nervoso. É assim que ela mata os insetos. Mas também pode afetar o sistema nervoso humano, especialmente um que ainda está em desenvolvimento. A farinha de milhete é frequentemente escolhida por pais, preocupados com a saúde que buscam alternativas ao trigo. Muitas pessoas compram esse produto especificamente para alimentar seus filhos pequenos. Encontrar um pesticida neurotóxico proibido em um produto vendido como uma opção saudável é algo profundamente perturbador.
O Instituto Nacional de Saúde Pública deixou claro que qualquer nível acima do limite permitido pode, potencialmente, apresentar um risco à saúde dos consumidores. Essa farinha era vendida em lojas de produtos naturais e em atacadistas. As pessoas que a compravam pensavam que estavam fazendo uma escolha melhor para suas famílias. O número 3 da nossa lista é a farinha de centeio integral tipo 720 da marca Grão Vital, sediada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A empresa se especializa em alimentos saudáveis e produtos orgânicos. A embalagem de 1 quilograma da sua farinha de centeio integral, tipo 720, com o número de lote 11025, foi recolhida do mercado por precaução. E por que por precaução? Porque a Anvisa descobriu que essa farinha vinha do mesmo lote de grãos crus que outro produto que testou positivo para a ocratoxina A. E quando um produto de um lote de grãos apresenta contaminação, tudo o que foi produzido com aquele mesmo lote se torna suspeito. A Grão Vital tomou a decisão correta, recolhendo voluntariamente o produto antes mesmo de esperar por mais resultados de testes. Mas a situação revela um problema muito maior. Uma única remessa de grãos contaminados pode afetar múltiplos produtos em toda uma linha de produção. A farinha de centeio integral tipo 720 é o tipo de produto que as pessoas compram quando querem algo mais saudável que a farinha branca refinada. Ela retém mais fibras e nutrientes naturais do grão. Clientes que compram em lojas de produtos naturais e mercados orgânicos esperam um controle de qualidade superior. Encontrar uma contaminação potencial por micotoxinas nesses produtos quebra essa confiança. A mesma fabricante tinha outro produto com problemas confirmados de ocratoxina A. O que nos leva diretamente ao nosso próximo item. Número 2. A farinha de centeio integral, tipo 2000, da Grão Vital. Sim, a mesma empresa. Um tipo diferente de farinha. A embalagem de 900 gramas da farinha de centeio integral, tipo 2000, com o número de lote 1122. Foi a que de fato testou positivo para a ocratoxina A, desencadeando também o alerta para a farinha tipo 720. A Anvisa emitiu um alerta oficial em 6 de novembro de 2024. O Ministério da Saúde avaliou o risco e confirmou que o consumo deste produto poderia, sim, colocar a saúde em perigo. A farinha tipo 2000 é a versão mais integral de farinha de centeio disponível no mercado. Ela contém a maior quantidade de fibras, vitaminas e minerais, porque quase nada é removido durante o processo de moagem. Consumidores preocupados com a saúde procuram especificamente por este tipo de farinha. Eles pagam mais por ela. Eles confiam que uma empresa que vende alimentos saudáveis vai entregar produtos seguros. Em vez disso, receberam uma farinha contaminada com uma micotoxina cancerígena. O preço era de cerca de 12 a 15 reais o quilo, mais cara que a farinha de supermercado comum. Mas, supostamente, valia a pena pelos benefícios à saúde. A ocratoxina A é resistente a altas temperaturas. Assar pão em temperaturas normais, de 200 a 230 graus Celsius, não a destrói completamente. Estudos mostram que cerca de 50% da toxina pode sobreviver ao processo de cozimento. Qualquer quantidade de ocratoxina que estivesse naquela farinha acabou nos pães e bolos que as pessoas comeram. A farinha número 1 a ser evitada. O pior caso de todos: farinha de centeio para pão, tipo 720, da marca Moinhos do Vale. Vendida exclusivamente nas lojas Carrefour em todo o Brasil. Em 2 de outubro de 2024, a Anvisa ordenou um recall imediato. A embalagem de 1 quilo da farinha de centeio para pão, tipo 720, continha níveis de ocratoxina, acima do limite permitido. Vários lotes foram afetados. Os números dos lotes eram 31.400 e 85/24, 31.492,
31.495/24 e 31.495/24, todos com data de validade para novembro de 2024. O Instituto Nacional de Saúde Pública afirmou categoricamente que o consumo de produtos desses lotes poderia apresentar um risco à saúde dos consumidores. A Moinhos do Vale é uma grande empresa, com uma fábrica moderna na cidade portuária de Santos. Sua farinha chega a milhões de clientes através da rede nacional de supermercados Carrefour. Quando a contaminação atinge um produto com uma distribuição tão ampla, a exposição potencial é gigantesca. O Carrefour reagiu oferecendo reembolsos integrais em qualquer uma de suas lojas, sem a necessidade da nota fiscal. A ocratoxina A, como discutimos anteriormente, danifica os rins e é classificada como possivelmente cancerígena. A micotoxina se origina do crescimento de mofo nos grãos, geralmente durante o armazenamento em condições úmidas. O centeio parece ser particularmente suscetível, considerando o padrão de recalls no Brasil. 4 dos 7 produtos nesta lista são farinhas de centeio com problemas de ocratoxina. Algo está dando muito errado na forma como o centeio é armazenado e processado na cadeia de suprimentos brasileira. Uma análise do padrão em todos os 7 produtos conta uma história importante. Surgiram 3 tipos diferentes de contaminação: micotoxinas do crescimento de mofo, pesticidas proibidos de produtos químicos agrícolas e bactérias de falhas de higiene. 3 problemas distintos, mas um fio condutor em comum. O controle de qualidade falhou em algum ponto entre a fazenda e a prateleira do supermercado. Os consumidores não tinham como saber que sua farinha era perigosa, até que os fiscais do governo detectassem os problemas e emitissem os alertas. A maioria das pessoas nunca verifica os comunicados da Anvisa antes de ir às compras. Elas confiam que os produtos nas prateleiras das lojas atendem aos padrões de segurança. Estes 7 casos provam que essa confiança nem sempre é justificada. Agora, as boas notícias. 2 marcas de farinha tiveram um desempenho excepcionalmente bom em análises de laboratório independentes. O programa De Olho no Rótulo enviou amostras para o Laboratório de Segurança Alimentar do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, em Campinas. Esses laboratórios testaram a presença de mais de 500 pesticidas diferentes, incluindo o glifosato. 2 produtos voltaram com 0 resíduos detectáveis. A primeira farinha perfeita foi a farinha de centeio integral orgânica, da Farinhas Orgânicas Grão Puro, distribuída sob a marca Mãe Terra. Essa farinha de centeio orgânica, ideal para pães, está disponível em embalagens de 1 quilo. Os testes do programa De Olho no Rótulo não mostraram absolutamente nenhum agrotóxico entre as mais de 500 substâncias analisadas. 0 glifosato, 0 químicos sintéticos de qualquer tipo. O Atlas de Agrotóxicos de 2024, da Fundação Vida Saudável, reportou que o Brasil detectou resíduos de agrotóxicos em 57,9% de todas as amostras de alimentos testadas em 2021. Quase 60% dos alimentos tinham algum vestígio químico. Esta farinha de centeio orgânica não tinha nenhum. A Farinhas Orgânicas Grão Puro obtém seus grãos de fazendas orgânicas certificadas em uma região de agricultura familiar no interior de Santa Catarina. Esta área tem uma menor intensidade de agricultura industrial em comparação com outras partes do país. A certificação orgânica significa que os agricultores não podem usar agrotóxicos sintéticos nem fertilizantes artificiais em suas plantações. A certificação exige inspeções e documentação ao longo de toda a cadeia de cultivo e processamento. Essa farinha custa mais do que as alternativas convencionais, geralmente entre R$15 e R$20 por quilo. Mas você está pagando por pureza verificada e total transparência na cadeia de suprimentos. Para assar um pão de fermentação natural tradicional,
A farinha de centeio orgânica garante tanto segurança quanto qualidade. A farinha tem um aroma e cor naturais que vem de um grão tratado corretamente. Lojas de produtos naturais, mercados de orgânicos e lojas online especializadas oferecem este produto. A segunda farinha perfeita vai surpreender muita gente. Farinha de trigo tipo 1. Especial para bolos do Moinho Paulista. Sim, o mesmo Moinho Paulista que apareceu antes na lista de produtos a serem evitados por causa da sua farinha de centeio. A farinha de trigo deles, especial para bolos, saiu perfeitamente limpa na análise do de olho no rótulo. 0 agrotóxicos detectados entre os mais de 500 testados. Sem glifosato, sem quaisquer resíduos químicos sintéticos. Isso prova algo importante. Um fabricante pode ter problemas com um produto e, ao mesmo tempo, manter uma qualidade excelente em outro. Diferentes fontes de grãos, diferentes linhas de processamento, diferentes resultados. Essa farinha de trigo, tipo 1, tem a textura mais fina, ideal para bolos, tortas e produtos de confeitaria delicados. O preço é incrivelmente acessível, cerca de R$ 5 a R$ 7 por quilo. Isso coloca uma farinha limpa e testada ao alcance do consumidor comum que não pode pagar os preços premium dos produtos orgânicos. Esta farinha pode ser encontrada em mercearias comuns, supermercados e às vezes no Carrefour durante períodos promocionais. O fato de uma farinha convencional, não orgânica, ter se mostrado completamente pura demonstra que um controle de qualidade adequado pode produzir itens seguros, sem os preços elevados dos orgânicos. O Moinho Paulista claramente mantém uma supervisão melhor sobre sua cadeia de fornecimento de trigo do que sobre suas operações com o centeio. Essa farinha é ideal para bolos de aniversário, biscoitos, massas de torta e qualquer receita que peça uma textura fina e leve. Entender por que essas diferenças existem nos ajuda a fazer escolhas mais inteligentes no mercado. A certificação orgânica, como a que as farinhas orgânicas da Serra possuem, garante que nenhum pesticida sintético foi usado nas lavouras. Produtores convencionais também podem alcançar resultados puros, mas isso depende inteiramente do relacionamento deles com os fornecedores e de seus protocolos de teste. O Moinho Anaconda, por exemplo, claramente tem um controle melhor sobre suas fontes de trigo do que sobre suas fontes de centeio. O centeio, como cultura, parece ser mais problemático no Brasil de modo geral. 4 dos 7 produtos recolhidos eram farinhas de centeio contaminadas com micotoxinas. O centeio pode ser mais suscetível ao desenvolvimento de mofo durante o armazenamento. Ou os armazéns de centeio brasileiros podem ter um controle climático inadequado. De qualquer forma, a farinha de centeio exige um cuidado extra. Micotoxinas como a ocratoxina. Se desenvolvem quando o grão fica em condições úmidas. A secagem e o armazenamento adequados, com temperatura controlada, evitam o crescimento de mofo. Quando essas etapas falham, as toxinas se formam e não podem ser removidas posteriormente. Já os resíduos de pesticidas contam uma história diferente. Eles vêm de produtos químicos aplicados nas lavouras durante o crescimento, ou de grãos importados contaminados. O clorpirifos, encontrado na farinha de painço, provavelmente veio de grãos cultivados fora do Mercosul, onde esse pesticida proibido ainda é legal. O Brasil importa quantidades significativas de grãos, e esses produtos importados podem carregar pesticidas que jamais seriam aprovados para uso em campos brasileiros. 7 regras simples ajudarão você a reconhecer uma farinha de alta qualidade. Regra número 1. Leia as informações de origem na embalagem. Procure por 100% grão brasileiro ou um selo de certificação orgânica. Evite embalagens que dizem mistura de grãos do Mercosul e de fora do bloco. Essa linguagem vaga esconde a verdadeira origem. Regra número 2. Verifique o teor de proteína, se estiver listado. A farinha de trigo tipo 1 deve ter pelo menos 9% de proteína.
A tipo 1 para pães precisa de no mínimo 11%. A farinha Manitoba ou farinhas de força devem apresentar 14% ou mais. Regra número 3. Olhe as datas de fabricação. Escolha os pacotes mais frescos sempre que possível. Regra número 4. Desconfie de preços extremamente baixos. Farinha de qualidade custa entre R$ 8 e R$ 15 por quilo. Um preço abaixo de R$ 6 quase sempre significa que algum atalho foi tomado no processo. Regra número 5. Procure por certificações. O selo orgânico significa ausência de pesticidas sintéticos por lei. O selo 100% brasileiro significa rastreabilidade total. Regra número 6. Confie nos seus sentidos ao abrir o pacote. Uma boa farinha tem cheiro de grão fresco. Sua cor é um creme natural. Uma brancura artificial e muito intensa sugere um processamento pesado. Regra número 7. Compre de produtores transparentes. Empresas como a Farinhas Orgânicas da Serra e algumas linhas da Moinho Anaconda publicam seus resultados de testes e parâmetros de qualidade. A transparência sinaliza confiança no próprio produto. Verificar os comunicados da Anvisa antes de fazer compras maiores leva apenas alguns minutos. O site da agência governamental lista todos os recolhimentos e alertas atuais. Os números dos lotes e as datas de validade identificam com exatidão quais produtos estão com problemas. Nem toda embalagem de uma marca que está sendo recolhida é, de fato, perigosa. Geralmente, apenas lotes específicos não passam nos testes de qualidade. Mas, se você tiver em casa um produto que corresponda